Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Bernardo, que é sócio fundador da Trace Finance. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Nada, prazer estar aqui. Pô, muito obrigado por ter aceitado, um prazerzaço, tô muito animado para nossa conversa. Bora, também tô. Boa. Muita coisa boa pra falar. Coisa boa. E Bernardo, cara, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar dando pontapé, pedindo para os nossos convidados aqui resumirem de maneira verbal mesmo, em até 140 caracteres ou algo do tipo, o que a empresa deles faz, só pra gente começar o episódio. Muito bom. É interessante que nesse mundo de startup, se você me perguntasse 6 meses atrás, seria outra resposta, né? Exato. Ainda mais agora, com toda a loucura do Silicon Valley Bank, né? Que eu acho que a gente vai falar muito. Boa, vamos trocar essa ideia. Mas, basicamente, a Trace Finance hoje é uma empresa que abre contas globais para empresas internacionais, empresas que estão expandindo em alta velocidade. Então, a gente atende hoje a maioria das startups que estão em alto crescimento no Brasil e a gente consegue ajudar elas no câmbio e na parte de conta em dólar, né? Então, hoje a gente atende empresas como Boozer, Conta Simples, Decoff, Nó, Mercado Bitcoin, entre várias outras. Boa, várias dessas empresas, algumas na verdade, Conta Simples, Nó, a gente até recebeu os fundadores aqui no Pode Sonhar, eu e o Bernardo estava conversando, jornadas espetaculares, então são empresas que estão ganhando muito destaque e realmente a Trace tem, cara, conseguido gerar um valor absurdo para essas empresas e, cara, eu acho que a gente pode até começar, Bernardo, do começo, assim, como que a Trace começou e o que é para quem não está familiarizado com o mundo das startups, como funciona? Tipo, a empresa levanta uma rodada lá fora, geralmente sem a Trace. Como que é o processo de trazer esse dinheiro para o Brasil e com a Trace? Como é que é? Boa. Vamos começar do começo, como você disse, né? Fechado. Então, eu acho que você tem várias formas de iniciar uma empresa, né? Hoje em dia, né, principalmente com o mercado de venture capital no Brasil, né, o mercado de fundos de investimento, bem mais aquecido em comparação com 10 anos atrás. Claro que você teve ali 2021, que estava um boom enorme, mas mesmo em 2023 a gente está anos, né, literalmente, à frente de 2010, 2012, 2014. Então, realmente quem investia em startups naquela época era um verdadeiro desbravador, né? Aí você teve aquela lógica Shark Tank do cara pegar 30% da empresa por 30 mil reais, 40 mil reais, assim vai. Absurdo. E era realmente terra de ninguém. Mas hoje você consegue criar uma startup, né? Bootstraps, né? Que seria basicamente você pegar dinheiro do próprio bolso, que você juntou ali com o trabalho, que você... Reservas pessoais. Exato. Ou às vezes você faz um family and friends ali e junta um dinheiro para você começar o business, né? No melhor dos casos, o business é tão bom que ele já é lucrativo de cara, você não precisa nem pegar mais dinheiro e já vai rodando ali com o que você começou, com o que você pegou ali com os amigos, né? Uhum. Na maioria dos casos, você eventualmente tem que levantar venture capital. E muitas das empresas nos últimos 3, 4 anos já começavam levantando dinheiro de rodada, né? Então você tinha uma ideia muito boa, você tinha saído do Nubank, tinha saído da Acredita, você tinha saído de uma empresa que é muito respeitada, né, no cenário de tecnologia do Brasil e do mundo. E os fundos estavam dispostos a apostar que você, com a sua capacidade de execução, com o histórico que você tem de começar produtos, né, dentro dessas empresas, de ter toda essa... de ser uma esponja dentro desse ecossistema que você estava vivendo ali e que te dando dinheiro, você tendo uma ideia muito boa ou com um timing muito bom, você conseguiria executar aquilo, independente da empresa já estar rodando e ele tem um risco menor, né? Porque a partir do momento que você está investindo numa ideia, no PowerPoint, tem muita mais variável do que uma empresa lá já operacional, né? Inclusive, quem você vai contratar, por exemplo. Porque às vezes o founding team é bom, mas ele não é bom em contratar. Então você tem 2, 3 pessoas muito boas, mas as próximas 30 não são tão boas assim, né? Tá. Então, primeiro eu diria que você tem vários formatos, né, para você começar essa empresa. No nosso caso, a gente começou, eu e Rafael Luz e o Leone Parisi, né, que entrou assim, coisas de semanas depois, mas foi muito difícil convencer ele, vou entrar nisso depois. Boa.
Mas a gente foi bootstrapped, então o que a gente fez? A gente já tinha um dinheiro guardado, falou, olha, legal, a gente vai rodar. Tem essa solução, vocês já tinham enxergado. Exato. já tinha ideia. A gente já tinha dor, até para uma empresa que eu era sócio com o Rafa, a gente movimentou muito dinheiro para... a gente representava uma mesa de criptoativos, né, no Brasil. Então a gente não tocava nos criptoativos, mas a gente fazia basicamente o câmbio, né? Entendi. E vendo, né, toda a dificuldade de fazer esse câmbio no Brasil, principalmente não só por uma empresa de cripto em 2019, mas por você estar fazendo um alto volume. Então, na época, a gente conseguiu fazer muitas operações, né? Tá. Mesmo normalmente Banco do Brasil, Itaú e assim vai. Olha só. Fechando conta, né, de empresas de cripto como o mercado Bitcoin, Foxbit e assim vai. Mas como a gente tinha montado uma estrutura muito fechadinha e com um parceiro que era regulado lá fora, e a partir do momento que ele mandava o dinheiro para nossa conta, o cliente já recebia o Bitcoin e nem passava pela gente, né? A gente conseguiu operar em vários bancos, mas ao mesmo tempo não tinha um que tinha uma API, né? Não tinha um que tinha realmente uma funcionalidade tecnológica, né? O câmbio no Brasil, ele é bem limitado, né? Quando você compara com o fluxo lá de fora. De outros países. O Banco Central tá sendo bem inovador em vários aspectos, mas mesmo assim a gente ainda tá bem atrás de outros países, né? Entendi, cara. Muito bacana. E aí você enxergou essa oportunidade, foi montar a Trace e não precisou, estavam crescendo bootstrapped. Isso. E na empresa que eu tinha com o Rafael, a gente fazia tudo na mão. Eu viajei para praticamente uns 14, 15 países aí ao longo de um ano. Ia para muitas conferências de criptomoedas, né? Conheci todo mundo, desde CZ da Binance até pessoal do Coinbase. Pessoal assim de todas as empresas que você vê aí. Conheceu geral do setor. Exato, assim. que são assim figuras, né, do setor. E basicamente estava na Ásia a maior parte do tempo, Rafael aqui no Brasil, então estava lá no Japão, Coreia do Sul, Singapura, etc. E eu falo para o Rafael, se tiver alguma coisa de errado, né, se tiver alguma dúvida na operação, se precisar de ajuda, me liga. Eu tô deixando o celular aqui para tocar e vou dormir. Não tinha uma noite que ele não me ligava Toda noite, que a gente não tinha que ficar batendo planilha até o final. E assim, literalmente virando noites adentro, no meu caso, né, no caso dele, ficando até bem tarde também, fazendo toda a conciliação. E uma coisa que eu falei com o Rafael desde o início legal, a gente tinha uma empresa onde a gente conseguia com 3 pessoas ali, com um alto esforço, fazer dar certo, mas no caso da Trace, a gente precisava de tecnologia, né? A gente precisava de um CTO, de um co-founder, que eu acho que um dos maiores desafios que você tem, sendo um founder não técnico, é achar um fundador técnico para te ajudar a realmente, tirar do zero. Concretizar o produto, né? Exato. Porque se você tem uma ideia muito legal, uma operação muito legal, é uma coisa. Mas para você escalar de verdade, para você conseguir fazer aquilo ali, se transformar de uma empresa que está tendo uma operação ali de 10, 20, 30 clientes, para uma operação que está tendo 3 mil, 5 mil, 10 mil clientes, você precisa de tecnologia, precisa de API, precisa de infraestrutura e assim vai. E eu conheci o Leone, né? Leone Paris, o nosso CTO e co-founder. Boa. Num evento em Berlim. Animal. Foi a primeira vez que eu... Mas ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Foi a primeira vez que eu encontrei um brasileiro trabalhando internacionalmente em cripto, né? Legal. E eu lembro que eu passei por ele, eu ouvi alguém falando em português, falei, calma, brasileiro? Tipo, aqui? Como assim? No evento da Binance, né? Aí o Leone, ele foi da Trust Wallets, né? Ele foi segundo... Animal. Funcionário da Trust Wallet, que quando ele entrou tinha uns 100 mil usuários, quando ele saiu tinha 15 milhões de usuários mensais ativos, né? Depois foi vendido para Binance, enfim. Aí ele virou da Binance de developer e foi muito difícil convencer ele a se juntar à Trace, porque, ele já estava lá, trabalhando numa das maiores empresas de referência, né, do mercado. A gente estava com uma ideia de, olha, sai da Binance, que você está ganhando muito bem, para vir por equity, né? Sem salário na época. Sem nada, só né, pela ideia. E a gente ficou nessa durante uns 2, 3 meses, tentando convencer ele a se juntar à Trace.
E ele sempre mandando opções, né? Ele mandava outro sítio hoje. Não, esse cara aqui é muito bom, fala muito com bom, ele. Fala aqui com o Danilo, fala aqui com o Júlio, fala aqui... E, cara, a gente sempre fala, nossa, ele é bom, mas não é você. Tipo, não é o Leone, não é um cara, tipo, road class. Porque uma coisa que a gente sempre tinha um receio era, legal, eu tô trazendo um sócio brasileiro, né? Pra o nosso business. Mas a gente quer alguém de tech que seja, cara, nível global. Que o cara realmente... Não fique para trás, entendeu? Porque eu acho que a pior coisa que hoje você pode fazer, querendo iniciar uma empresa e ainda mais de escala, é você, por exemplo, depender de uma software house, né? Você pegar e terceirizar aquilo. Muito difícil, né? Para uma startup ter um produto tech, delegar produto, assim, muito complicado, né? E muito bacana, cara, que realmente vocês buscaram ali complementariedade. Eu acho que tá muito certo em ser criterioso, ainda mais como sócio, né? Pô, isso é muito importante, que é o que você mesmo falou, Bernardo, cara, os fundos investem no time, na capacidade disso, né? Exato. E a gente pensou muito, assim, em toda essa questão de expansão de equipe, assim vai, mas durante um bom tempo a gente só quis testar o modelo. Ver que tava dando certo, que a gente conseguia fazer volume, assim vai. E no primeiro ano, inclusive, a gente foi lucrativo, né? Animal. Que é raro, em startup. Mas a ideia inicial, inclusive, se você ver pelo nome, Trace Finance, era Trade Finance. Então, muito pegar nessa mão de... Transações internacionais. Exato, transações internacionais financiando importação e exportação, né? Que o Brasil, né, altamente exportador e importador de commodity. Sim. A gente pensou que realmente era um processo muito difícil de se fazer. A gente se inspirou numa empresa chamada Drip Capital, que é uma empresa... indiana, participou lá do IC. Eles trabalhavam muito no corredor ali, Estados Unidos, Índia, eles também fazem ali para o México. E eles já fizeram mais de $1 bilhão de dólares, né, de crédito para emprestar para exportadores ou importadores que queriam financiar ali transações de maneira simplificada. A exportação. Tá. Mas a gente, no início, né, queria pegar ali 15 bancos, fazer a intermediação disso, mas a gente descobriu que o processo é muito manual. É um processo que 90% ou mais dos pedidos ali de crédito eram recusados, né, pelos bancos. Entendi. Muito porque era um processo que você tinha que fazer call, você tinha que fazer visita, você tinha que preencher vários relatórios, demorava 2 meses depois disso tudo. É por isso que vocês viravam a madrugada, então, batendo. Não, esse a gente não virava a madrugada ainda, né? Era certo. O anterior. Mas assim, a gente tava quase desistindo porque a gente ligava pro cara e falava assim, nossa... vou reduzir aqui em 80% seu custo de câmbio. Você vai, pelo que você opera aqui de faturamento, você vai ter $800 mil de economia no ano. Absurdo. Aí o cara, não, mas eu vou ter que preencher ficha, eu já tô com Itaú há 30 anos, mas, putz, meu chefe não sei se vai querer, e o cara também tá ali há 30 anos na empresa, 20 anos na empresa, ele fala, pô, não vou tomar risco, né? Já tô aqui sempre fez dessa forma. Já tô com o meu emprego aqui garantido, ele não tem nenhum tipo de participação, então ele não pensa, vou melhorar aqui. E, além disso tudo, ainda tinha vários bancões, né? Tipo Itaú, Santander, Bradesco, que muitas vezes ele tinha um câmbio de graça, porque ele fazia também a operação ali de trade finance. Entendi. Mas aí a gente chegou num cliente que... você deve conhecer, que é o Decoff, né? Decoff. Que basicamente eles queriam importar o maquinário da China, mateado do Japão e assim vai. E na época eles tinham importado tanto no primeiro ano que eles tinham ultrapassado aquele limite ali, a priori, que eles poderiam importar. E mesmo com uma liminar, nenhum banco queria operar com eles, né? Nessa parte da importação. E a gente ajudou eles nessa época, né? A gente já tinha vários bancos por conta da outra empresa. Tentou de tudo ali para ajudar eles e conseguiu. Então a gente conseguiu importar lá para eles, eles continuaram expandindo as franquias, foi show. Mas o que mudou realmente a história da Trace foi que 2, 3 semanas depois eles voltaram pra gente e falaram, olha, vocês ajudaram demais com a importação e tal, pô, brigadão, mas vocês ajudam a trazer rodada de investimento? A gente levantou $5 milhões com a Monax e com a Shift Capital e queria trazer para cá, vocês fazem isso, ajudam a trazer série A e tal? Aí, como qualquer startup, você fala, claro, vamos fazer, óbvio. Dá pra fazer, nunca nem tinham pensado. Nem um pouco. Inclusive, depois da chamada, tinha uma coisa bem intrigante, que é o seguinte, o Decoff é brasileiro, né?
E a Mana X e a Shift Capital também são brasileiras. Então, se você tem um envio de dinheiro da Shift Capital da Mana X para o Decoff... Você não pensa que precisa ter uma operação internacional. De câmbio. Cadê o câmbio aí, né? E aí a gente falando com várias startups, com vários amigos, enfim, a gente descobriu que o modelo, né, que todo mundo faz acaba sendo, até por requerimento dos investidores, Cayman, Ilhas Caimã, né? Tá. Delaware, lá nos Estados Unidos, e embaixo a empresa operacional brasileira, mexicana, colombiana, chilena, e assim vai. Entendi. Esse é a formatação fiscal do negócio. Sempre acontece assim. E o porquê disso? Entendi. O investidor, quando ele está investindo ali internacionalmente, ele tem um fundo de 500 milhões, 1 bilhão, etc. Ele está investindo em vários países. Para ele entender a regulação de cada país, entender a segurança jurídica, a segurança tributária, e assim vai de cada país, seria um desafio enorme. Exato, então, o que ele acaba fazendo normalmente ou você tem uma C-Corp nos Estados Unidos, né? Ou você tem uma Cayman, Delaware, Brasil, e ele investe na Cayman. Tá. E por que o pessoal que tinha C-Corp antes, né, que todo mundo fazia C-Corp Brasil, parou de fazer? Porque aí você, na hora de vender, você era taxado não só na brasileira, como você ainda era taxado na americana. Entendi. Então você pagava assim, brutalmente... Dessas rodadas de Série A, faço ideia quanto que o Decoff levantou na Série A e ia deixar, ia abrir mão de capital que ia pro caixa... Pra pagar essas... No IPO, né? Quando ele fosse vender, enfim, ele teria... no IPO. Exato. Ele teria que... mas o que ia acontecer é que se só existisse essa forma, provavelmente ele nem captaria, né? Porque ele ia falar, não vale a pena, né? Não vai investir. Então, é muito por conta de um conhecimento de leis, de segurança jurídica e tributária e também de facilitar, né? Porque você já tinha uma estrutura com o Silicon Valley Bank, né? Que acho que a gente vai falar mais disso daqui a pouco. O Silicon Valley Bank era praticamente o único banco que bancarizava essa estrutura lá nos Estados Unidos, né? De Cayman US. E a gente fez a operação deles. Demorou uns 3, 4 dias. Eu juro pra você que eu achei muito, né? E a gente pediu tanto documento deles, tipo, muito documento mesmo. E eu até falei com o Rafael, antes de fazer a chamada ali pra saber como que tinha sido. Eu falei com ele, cara, eles nunca mais vão falar com a gente, eles vão falar mal da gente pra todo mundo. Isso demorou pra caraca, a gente pediu o documento a rodo, como que, né? Nossa, a gente tava realmente bem satisfeito com a experiência que tinha sido ali. E a gente entrou na chamada, e eles falaram, gente, como assim? Como vocês conseguiram fazer isso em 4 dias? Eu tô há mais de um mês com o banco X aqui, eles falaram pra mim primeiro que ia ser em 5 dias, voltaram dizendo, não, mas você tem sócio estrangeiro. Nossa. Vou ter que falar com o pessoal da mesa de câmbio. Mas vi aqui que tem fundos que investiram em vocês. Preciso que vocês abram o investidor que investiu no fundo, e muitas vezes pessoa física ou grandes fundos de pensão, tipo de Stanford, de grandes faculdades dos Estados Unidos, assim vai. E pedindo cada vez mais documento, que não faz nem sentido, né? Absurdo. E aí a gente descobriu que era uma média do mercado realmente isso, que demorava muitas vezes 4, 5, 6 semanas. Nossa. E que cobrava muito caro também, né? Porque dizia que tinha risco por ser startup, assim vai. Entendi. Então, normalmente eram empresas super conhecidas, tipo uma Boozer, o mercado Bitcoin, um Decoff, entre vários outros, Salve, assim vai. E mesmo assim, os bancos tinham essa retração e muita burocracia. E tudo que a gente tinha ali de resistência de importadores e exportadores na época, até porque a gente era pequeno, jovem, enfim, em fazer a operação com a gente, quando a gente começou a falar com startup depois de falar com o Decoff, cara, a gente pegou tipo 20 clientes em uma semana. Foi assim, mesmo? Foi de 0 a 1 com o Decoff e logo depois do Decoff a gente pegou mais de 20. Que loucura. Desde então a gente está com mais de 200 clientes aí de câmbio, né? Fora os clientes da conta lá fora. Mas ao fazer essas operações de câmbio para as startups, né, trazer o dinheiro para eles, a gente começou a perceber que todos eles tinham um elemento comum, que era justamente todas elas sempre mandavam dinheiro do Silicon Valley Bank lá fora. Mandavam dinheiro do... Isso, porque elas tinham lá a estrutura deles de Cayman e Estados Unidos, e quando iam mandar dos Estados Unidos para o Brasil para fazer o câmbio, sempre vinha da conta deles do Silicon Valley Bank. Entendi. Então, a gente começou a perceber essa oportunidade e até isso intrigou muito a gente também. Tá. Porque a gente entendeu. Isso quando?
Vocês começaram a perceber? Tem 1 ano e meio. Antes de acontecer. Total. Antes. Quando aconteceu, a gente estava há mais de 1 ano desenvolvendo uma alternativa. A gente ia lançar em maio. O Silicon Valley Bank quebrou em março. Né? Boa. Aí você imagina o caos que foi pra gente pegar um produto que ia estar pronto 100% em maio e lançar ele com tudo em março, né? Em março. Então, quando aconteceu essa doideira do Silicon Valley Bank, eu tava almoçando com o fundo, mas... Boa, acho que até vale, né? Pra quem não tá também por dentro, cara, contar o que aconteceu, cara. Pra quem não tá familiarizado. Vamos lá. Boa. A gente estava almoçando com um fundo, amigo nosso, porque a gente é muito próximo dos fundos, legal. porque eles investem em outras startups e eventualmente é legal a gente saber quem que está investindo, eventualmente eles recomendarem a gente. Tem muitos fundos que são clientes nossos também no câmbio. Animal. Então, a gente estava almoçando ali no Capim Santo, né? Legal. Ali no Itaim, né? Boa. E eu lembro que eu vi, né, vários tweets assim falando, pô, Silicon Valley Bank vai quebrar, Silicon Valley Bank estranho e tal. Não tava falando que ia quebrar ainda, mas falando que, putz, tá caindo, assim vai. Aí eu liguei pra o meu CTO e co-founder, falei, cara, a gente tem que lançar. Mesmo que ele não quebre, que a gente não esperava até então que tinha essa possibilidade dele quebrar. Vocês nem imaginavam. 250 bilhões ali sobre gestão. É loucura, né, pensar isso. A gente achava que ia ter um balanço ali na confiança, né? E mesmo que ele não tivesse isso, quando a gente lançasse, tendo uma alternativa a algo que até então era monopólio, né? A gente já entendia que a gente ia puxar muita gente do Silicon Valley Bank, justamente porque eles não tinham um serviço que era tão bom. Sim. Ainda mais que a representante deles no Brasil, né? Que era praticamente a cara do Silicon Valley Bank no Brasil, a Júlia, tinha saído recentemente. Então, ela que resolvia muitas coisas ali, que sempre quebrava muito galho do pessoal, eles tinham perdido esse contato também. Então, já estava um pouco balançado aqui no Brasil em termos de serviço e assim vai. Legal. Então, eu falei com o meu CTO, né, e co-founder, Leone, cara, vamos lançar uma waitlist, né? Vamos lançar uma lista de espera. Falei lá com o pessoal de marketing. A gente lançou uma lista de espera, um site ali, uma landing page, falando, olha, está tendo problemas com o Silicon Valley Bank, que era uma alternativa, contas americanas e de Cayman, aqui estamos lidando com alta demanda, né? E... porque todo mundo me ligando. Faço ideia. Cara, nesse dia, nos 3 dias subsequentes ao Silicon Valley Bank cair e começar ali a quebra dele, eu recebi coisa de 2.000 mensagens. Sim, 2.000 mensagens de pessoas diferentes. No WhatsApp... 2.000 ali, pessoas chamando pra querer sedentas pra uma solução. E gente que eu nunca imaginei. Fundo que levantou, assim, centenas de milhões, me falando, cara, eu preciso de conta. Loucura, cara. Porque todos os outros bancos, normalmente demora 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas pra abrir, e abria só pra um pessoal seleto. E ninguém queria deixar o dinheiro lá. Tipo assim, não tinha como, né? Como é que Nesse dia tinha gente ligando pra gente, olha, eu não sou cadastrado com você em câmbio, eu quero mandar para o seu canal bancário enquanto eu faço cadastro e depois a gente resolve. Só quero tirar o dinheiro. Caramba, desesperado. Então, assim, literalmente o cara não queria nem esperar a conta dele abrir. Ele queria mandar para uma conta nossa e depois a gente mandava para ele. Boa. Então, negócio assim, doido, né? Inimaginável. E aí eu falei com ele, cara, a gente vai ter que lançar. Ele falou, cara, não dá, que isso, a gente... ainda tem vários testes para fazer, porque a ideia era, legal, vamos lançar o produto. Fala pro pessoal, só bota $100 aqui, manda dinheiro daqui para cá, beleza, testa, vamos testar as funcionalidades, vai me falando o que você acha, e assim vai. Mas, literalmente, tava uma situação onde a gente tava com todo mundo pedindo, cara, quero mandar 1 milhão para ir, quero mandar 3 milhões para ir, assim vai. E... a gente correu ali o fim de semana, né, para lançar, depois de mais de 400 Fizeram empresas. os 2 meses que estava planejado em um fim de semana, em 2 dias. Todo mundo na minha casa, né? A gente não costuma ir muito pro escritório, né? Mas foi todo mundo pra minha casa.
A gente ficou lá até 3, 4 horas da manhã no sábado, 3, 4 horas da manhã no domingo. E, cara, fez o que era minimamente viável pra gente ter uma conta ali operacional, onde eu consigo receber dinheiro, né? Onde eu consigo, na quarta, né? Ter o acesso à conta. Porque até então eu só conseguia receber o dinheiro. Ô, louco. E na quinta, consegui tirar o dinheiro também ali sem ajuda nossa. Porque até então a gente conseguia receber o dinheiro, beleza. Mas se o cara quisesse tirar pra alguma outra conta, fazer câmbio, etc., ele tinha que pedir, acionar vocês. Manda pra essa conta, manual. Anos 2000 de banco, né? Que você tinha ali um gerente, você passava pra ele por e-mail, o cara fazia. Então, a gente teve clientes que falaram pra gente assim, eu vou mandar $10 pra testar, mas eu só vou mandar o resto, né, do meu dinheiro, que eu tô aqui com 2 milhões e pouco, quando vocês tiverem multiusuário, quando tiver tal. Entendi. Então eles estavam ali falando de várias funcionalidades que eles queriam como banco, assim, idealmente. O mesmo cara que me falou que em hipótese alguma ia mandar mais de $100 enquanto a gente não tivesse isso, tava mandando 300 mil, aí no dia seguinte viu que os 300 mil chegou e tava ali, já mandou mais 700, aí depois mandou mais 1 milhão e assim vai. Então, foi uma doideira. A gente acabou enfrentando eu diria, o que muitos outros bancos enfrentaram nos Estados Unidos, que foi a questão de fight to safety, né? Que seria, basicamente, você ter uma demanda por você ter o banco mais sólido possível, né? Ali por trás. Então, todo mundo queria abrir conta no JP Morgan, todo mundo queria abrir conta ali no BOFA, né? Bank of America, e assim vai. Então, muitas das contas que a gente ajudou ali no início, eles acabaram falando, cara, vocês estão com um banco pequeno no Tennessee e por mais que você tenha um seguro ali adicional, a gente quer deixar numa conta aqui, ou quer trazer pro Brasil, enfim. Tá. Então a gente trabalhou nisso, a gente está lançando agora com um dos maiores custodiantes do mundo, né? A conta, né? Justamente, eu acho que esse cenário todo foi muito bom para a gente poder nos antecipar muito em desenvolvimento de produto, porque é algo que até então você não tinha essa demanda. Ninguém perguntava, putz, mas qual banco você tem por trás? Né? Exato. Hoje em dia, isso daí o cara fala, Ninguém nem pensa, né, que um banco vai, quais são os riscos de um banco quebrar, assim? E além do Silicon Valley Bank, teve a Silicon Valley Bank, Signature, e teve o First Republic, que foi vendido pro JP Morgan Chase, né? Todos esses faliram. Todos esses na faixa de 100, 200 bilhões aí de dólares, né? Nossa senhora. Que loucura. Maluquice isso. Maluquice. Eu imagino que deve ter sido assim, uma escola pra vocês. Vocês viveram assim em 2 dias de maneira assim mega intensa, mega all-in ali, aprendendo um monte de coisas. E, cara, vocês devem ter se desenvolvido muito como empreendedores, né? Não, com certeza. E eu acho que a melhor experiência que a gente tirou disso tudo é que normalmente você lança um beta, né? Você vai testando e você tem ali casos que não são tão próximos da realidade, né? Tá. Porque se ele tá ali em teste, ele não tá fazendo todas as operações que ele faria normalmente, né? Ele não ia jogar direto 1 milhão na conta, não ia mandar um câmbio direto, e assim vai. Tá. Então acaba que a gente teve uma experiência real do que seria para consertar todos os bugs e todas as questões de interface e de interação com a realidade, né? Que eu acho que é a melhor coisa. Você lançar um produto que tem várias coisas para aprimorar, com usuários testando, não porque você está pedindo eles para testar, mas porque eles precisam, caralho, assim, é muito bom. Infelizmente, foi por conta... E é honesto, né? Um feedback. Tipo assim, o cara tá precisando daquilo e o cara vai te falar de maneira honesta. Cara, no outro banco não era assim. Cara, preciso disso aqui, é o mínimo. A gente teve, vários inputs que agora a gente, com o banco novo, tá fazendo uma estrutura totalmente diferente. Né? Faço ideia. Então, eu entendo que hoje a gente tá muito mais preparado para atender toda essa demanda do que a gente tava em março, né?
mas do que a gente estaria lançando em maio se não tivesse acontecido isso do Silicon Valley Bank. Animal, cara. Sensacional. Muito louco isso. Muito louco pensar isso. E, cara, uma coisa que eu fico curioso para saber, Bernardo, cara, muitas startups dependem disso, de soluções globais, assim, cara, e outras empresas também. Hoje vocês atendem startups e fundos majoritariamente ou outras empresas também? A gente também tem outras facilitadoras, né, que a gente atende, então é um ótimo exemplo. Quando você compra um Netflix aqui no Brasil, o Netflix normalmente não tem uma operação aqui. Ele usa uma facilitadora que está aqui, a facilitadora recebe ele por Pix, por cartão, e depois tem que mandar lá para fora para eles. Entendi. Então a gente ajuda eles. Vocês ajudam também com todo esse envio, né, e recebimento aqui para o Brasil. E a nossa ideia realmente é automatizar muito o processo, fazer a experiência mais simples possível. Hoje uma startup cadastra com a gente, ele consegue... É muito doido isso, mas a gente já conheceu gente no evento, no happy hour, em um evento de noite, numa quarta-feira. Na quinta-feira, ele falou com a gente de manhã, ali umas 9. Queria fechar com vocês e tal. Quanto tempo demora? Vai demorar mais de uma semana? A gente, beleza, vamos fechar? Qual a urgência? Ele falou, quanto antes. A gente, às 10h30 da manhã, já estava com a operação fechada e o dinheiro no mesmo dia vindo pro Brasil. O cara trouxe, 500 mil, $1 milhão ali com a gente. Sendo que ele conheceu a gente ontem. Dia. Loucura, cara. Então, é uma demanda considerável, principalmente para as startups que levantaram dinheiro fora, mas a gente atende várias outras categorias. Então, hoje a gente consegue atender youtuber que recebe AdSense lá fora, TikTok, tá recebendo de uma marca lá de fora também. A gente atende algumas operações de importação e exportação muito pelos parceiros que a gente tem. Boa. Entre vários outros, né? Tem até um companheiro nosso, até indicar ele para vocês, Bernardo. Cara, e ele tem uma empresa no segmento assim, de esportes que atende... Cara, empresas lá de fora, lá em Portugal, e ele fala que é uma dificuldade, cara, receber em euro aqui no Brasil. Então, vocês também atendem esse tipo de coisa. Sim, e a ideia é a gente ter essa conta para empresas brasileiras lá fora também em várias moedas. Tá, então, inclusive, assim, entrando nesse ponto de youtuber, né, de streamer, assim, meu sonho é atender o Casimiro. Fica aí a chamada, então, pro Casé também. Pô, seria absurdo. O meu sócio, o Rafa, ele estudou no mesmo colégio, né, que o Casimiro. Ele acho que era uma sala acima, enfim. Animal. Aí eu sempre brinco, fala com teu amigo aí pra operar com a gente. Ele falou, não, conhecia, né, de vista e tal. Mas adoro o Casé, meu namorado também, muito bom. Curte muito ele. E é muito legal. Vai trazer um dinheirão, cara. Com certeza, né? Agora botou aí do ano estudo Neymar, tá bem. Mas eu acho que é muito irado você conseguir trabalhar com empresas que você admira. Então, 100%. Cara, você poder ir no Decoff e falar, eu que tô trazendo esse chá verde aqui do Japão para eles. Eu que trouxe o funding deles lá de fora, ajudei, né? Pelo menos a trazer. Esse câmbio para ele, que viabilizei tudo isso que está acontecendo, assim absurdo. Então, poder trabalhar com o Casimiro eventualmente é um negócio surreal. Uma coisa que eu nunca sonhei que iria acontecer. A gente levantou uma rodada, né, final de 2021. Vocês levantaram, acabou. Sim. Boa. A gente levantou $4,3 milhões, mas até para desmistificar, quando você levanta, não é tipo, legal, ganhei $4,3 milhões aqui, tô com 20 milhões na conta, não é isso. Você tem ali o dinheiro da emprsa, que você tem que usar para a empresa. Não dá para você, tipo, vou fazer dividendos aqui e beleza, agora tô distribuir para os sócios. Não, nem um pouco. Então, você, assim, quando você levanta dinheiro, você, acima de tudo, acaba sendo meio que um funcionário ali, tendo que reportar, né, para investidores, tendo que construir algo ali, e não dá para simplesmente chegar e falar, não, agora meu salário é 300 mil, né? Não funciona assim. Então, a gente levantou $4,3 milhões com a Hoff Capital, que é investidora de várias empresas como a SpaceX, né, do Elon Musk, Uber, Stripe. Legal. E o mais legal, né, você conhece o The Chainsmokers? Conheço. Os DJs. Cara, eu sou super fã. Eu diria um dos maiores aí do Brasil, se bobear. Pelo menos pelo Spotify, acho que eu tô bem lá em cima. Boa. E eu descobri que eles tinham um fundo, né? Quando a gente tava captando. Eles tinham um fundo? Um fundo de investimento. Investindo na Coinbase, na Brex, entre vários outros.
Caramba. E aí eu falei, não custa, né? Vai que. Mandei uma mensagem no LinkedIn pro portfolio manager deles, o Stephen. E ele me respondeu, a gente marcou uma chamada, ele gostou muito. Adorou. Mas a gente foi fechando a rodada, quando a gente fechou a rodada tinha muita demanda, então tinham vários fundos que queriam botar bem mais e acabaram ficando só com $100 mil de alocação. A gente teve que realmente fazer um rateio ali para conseguir botar todo mundo bom ali que a gente queria. E já tinha fechado, até mais do que a gente queria, e eles vieram de volta, né? O Steven voltou e falou, cara, a gente precisa muito falar, tal, quero muito investir, a gente achou do caralho, a gente falou com várias empresas aqui, eles falam, pô, a gente tem que investir em vocês. A gente queria botar um valor substancial, né? Aí ele falou, que tal 100 mil? Aí ele falou, não, a gente quer botar mais. Eu falei, putz, mas a gente já estourou aqui e tal. Que animal essa história. Aí ele falou, pô, por que você não fala com o Alex e com o Drew? Que são os caras. E depois você me diz o que você acha. Pô, aí é foda, né, velho? Os caras ganham, são os empreendedores. Aí a gente foi pra uma chamada com eles. Eu vou ser bem honesto. Eu jurava que ia ser uma chamada onde nos primeiros 2 minutos eles falam, pô, você é fã, que maneiro, tal, toma aqui um autógrafo, vou te mandar um vídeo aqui, te mandar uma camisa, e pô, fala aqui com minha secretária, com meu manager. Também Se eu fosse adivinhar, eu ia chutar isso aí. Exato, com a minha portfolio manager aqui. Cara, eles ficaram 2 horas com a gente, o Alex e o Drew, falando em quem eles tinham investido. O que eles viam de interessante no nosso modelo, o que eles viam de sinergia com o que eles tinham investido, o que eles enxergavam daqui pra frente de ideia. E, literalmente, eles, da cabeça deles, falando com a gente sobre investimento, sobre startup, sobre tecnologia. E, cara, num nível muito alto. Num nível de, realmente, você não imaginaria que os caras são DJs trabalhando com música e estão falando ali sobre tecnologia num nível, realmente, de qualquer partner de fundo bom, sabe? Animal, cara. E... Aí vocês abriram espaço. Olha, eu falei para os meus sócios, gente, eu não vou deixar a física prevalecer a PJ, eu sou muito fã, SMU e acabou, e beleza, e tá tranquilo. Mas eu juro pra você que a gente tava na chamada com eles, e eles falando, cara, imagina, você vai poder chegar pra um cara muito bom, um desenvolvedor incrível que você quer contratar, ele tá na dúvida. Aí você fala, ô Juliano, você conhece Chainsmokers e tal? Fala, conheço, tal, minha namorada adora, eu adoro, enfim. Aí o cara chega e manda um vídeo. Hey Juliano, I heard your girlfriend Gabriela loves us, né? Cara... Ganhou o cara, né? Acabou, velho. Ali ele já vem. Então, e o mais doido é que o The Chainsmokers, eles cantam Closer, Don't Let Me Down, Something Just Like This com Coldplay, Paris, entre várias outras músicas, que, cara, estão tocando até hoje. Todo dia no rádio você escuta. Todo dia, então, eles foram, cara, número 1 do Spotify várias vezes. Ficaram no hiato, né? Então deram uma sumida aí por uns 1 ano e meio, 2 anos. Mas agora voltaram com tudo, estão com um álbum novo. Eles me mandam música que não lançou ainda. Mesmo, cara. Que da hora, cara. E eu fui em uns 10 shows deles já, sei lá. Chegou uma hora que eles até falando pra mim, acho que é melhor você parar de vir em show e trabalhar e tal. Que os caras têm que cobrar também, né? Resultado. Que loucura essa história. Muito massa. Muito massa. E esse movimento, agora que você falou, é interessante. Tem alguns atletas lá nos Estados Unidos que também tem. Eu não sei se fundos assim, Serena Williams, né? O Stephen Curry também. Eu acho que tem, cara. É sócio de startups super bacanas também. Total. Teve até o Deadpool, né? O ator que faz o Deadpool, que fez um exit absurdo agora. Tá super bem. Patrocinou agora uma equipe de Fórmula 1. Você tem vários deals, né? Acho que do Federer, se não me engano. Verdade. Tem algum tênis também. Com marca de tênis. Então ele recusou ali um deal, se não me engano, com a Nike, que ia ser um deal milionário ao longo de vários anos. Pegou ali 10, 15% de uma startup, cara, porrou mais do que o deal que ele ia ter com a empresa grande. O então, Messi também se deu bem agora, não tem startup no meio, mas, cara, pegou uns deals ali absurdos também que se deu bem, né? Nessas ofertas, cara. Que isso. Exato. Não, e eu acho que tem muito potencial aí pro influenciador, né? É muito, cara. É absurdo. E gera valor pra vocês também, igual você falou, cara. Cara, e é uma adição ali de um ingrediente que você não tem normalmente numa empresa. Não tem. Então, você pode ter fundos incríveis como Sequoia, SoftBank, Monax, Kazek, etc.
Mas você não vai querer receber um vídeo do Managing Partner no cara que vai te mandar Essa pitada é absurda, porque é uma cartada que você tem. Às vezes você vai fazer uma parceria com um banco, você senta numa mesa com ele, você comenta disso, ele fala, cara, minha filha é fã pra caraca, eu fui no show com ela, eu adoro. Aí, talvez seja a diferença entre você fechar um deal ou não, né? De você trazer um cliente ou não, de você trazer um funcionário, um sócio, né, eventualmente, ou não. Então, é realmente uma... Bacana demais, cara. E é um negócio assim que parece distante, né? E você foi ali por uma mensagem do LinkedIn na cara de pau, por que não? Isso é muito do espírito empreendedor que a gente busca fomentar aqui no Pode Sonhar. Tem várias coisas que você falou que mostra, cara. Dá cara a tapa em eventos. A própria venda que você fez pro seu sócio hoje foi muito difícil convencer. Você foi lá falando, muitas habilidades que o empreendedor tem que ter e que a Trace foi incorporando assim e caminhando para os resultados. Eu acho que é muito valioso também, Bernardo, cara, você contar um pouco, vocês têm contato com várias startups que levantam rodadas de capital, vocês estão sempre próximos, estavam falando que gostam muito de conhecer também sobre os mais variados mercados. E, cara, o que vocês aprenderam sobre levantar capital, sobre levantar recursos nesse tempo? Olha, eu diria que você tem ciclos de mercado, né? Então, obviamente, em 2021, se você minimamente tivesse um currículo ali interessante, tivesse saído de uma startup massa e tivesse uma ideia ali ok, você já conseguiria levantar dinheiro assim, né? Talvez não com o melhor fundo, mas tinha muita liquidez. Né? Tá. Hoje, eu acho que você tem muito mais uma preferência por empresas que estão lucrativas, que tem um... É mesmo, você já enxerga isso. Exato. Um modelo... sustentável. Ali com unit economics, né? Com as métricas melhor. Uma métrica melhor, exato. Ainda assim, você investe em empresas em PowerPoint, isso sempre vai ter. Você investe em empresas que não estão operacionais ainda, né? Ainda estão no papel. Mas você tem um pouco mais de cautela ali nos investidores e principalmente nesse período aí do início do ano. Boa. A gente, mais pro final, acho que vai ver mais investimentos. Mas o que eu diria cara, se você tem uma ideia que você tem paixão por, né? Que você tem um time que além de ser seu sócio, ainda é teu amigo, é uma pessoa que você vai conseguir não só aguentar nos momentos bons, mas cara, no momento ruim, às vezes você tá tendo uma discussão com ele no sentido de você ter uma ideia muito forte de um lado e ele ter uma ideia muito forte do outro lado do espectro. Mas você não vai perder a amizade por causa daquilo, você não vai xingar o cara, não vai, efetivamente, né? Isso. Que você consiga ter um diálogo, que você consiga ter ideias opostas e não é uma pessoa que vai ficar ali, você não quis fazer o que eu quis, então agora acabou e etc. Então, assim, com o Rafa e com o Leone, cara, é uma relação de amizade, sabe? Mesmo. E é impressionante, com o Rafa e com o Leone, foram poucas as vezes que eu me recordo de ter brigado com eles. E foi coisa assim muito idiota, coisa de tô com o Rafa em Nova York, né, 2 anos atrás, ele querendo ir pra hotel, e eu falando, cara, vamos ficar mais na balada, só que ele está em Nova York, enfim. E isso daí antes da Trace, inclusive. Mas, assim, coisa muito boba, assim, pequena, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que você tem que ter um relacionamento muito leve com os seus co-founders, com a sua equipe, justamente porque tem muita coisa que é difícil e muito estresse envolvido também, né? Tá. Então, se, além de tudo, as pessoas que estão ao seu redor são uma fonte de estresse e uma fonte de negatividade, uma fonte de, eu diria, atrito ali negativo, putz, aí ferrou, né? Porque você vai ter um cliente que vai ficar chateado e você vai ter que consertar aquilo. E ainda mais no caso da Trace, né? A gente fala, putz, eu quero que ele tenha a melhor experiência possível. Eu fico sentido realmente quando isso não acontece. Então, mesmo quando isso acontece, a gente tenta reverter e normalmente o cara gosta, volta, recomenda. Tá certo. Eu entendo que empreender não é tão simples quanto você está trabalhando para um Nubank, trabalhando para uma empresa grande como Uber, Cloud Kitchen, Meta, Google, etc. Porque você está com a tua pele em risco. Por mais que você levante dinheiro de investidores,
eu acho que você tem muito em risco ali da tua reputação, inclusive, né? Porque não é simplesmente, levantei aqui 1 milhão, fui canalha aqui com meus investidores e fiquei com dinheiro e ficou de boa. Você nunca mais vai trabalhar com venture capital, você nunca mais vai trabalhar com tech. Tem muita reputação envolvida ali. Muito. Então, eu diria que assim, você construir todos esses relacionamentos que você puder, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para founder fica próximo de outros fundadores. Não só da sua vertical, mas eu acho que se você puder, na sua primeira rodada, até mesmo antes de você levantar de fundos, trazer um cara que tu confia muito. Então, uma Manó, por exemplo, ela vai falar com o Davi Velez, com a Cristina Junqueira, traz ali um cara até de bancão, né? O CEO do Itaú, traz um outro fundador de startup ali, que está ali mais ou menos na mesma fase, uma conta simples, uma Clara, assim vai. Porque ele já teve muitas das dificuldades e desafios que você vai ter. Então, se você puder, às vezes 10 minutos ali na sua semana, chegar e perguntar uma coisa para ele, às vezes é uma coisa que você ficaria dias, semanas pesquisando e tentando entender aquilo, e ele já fez, já sabe o que aconteceu com ele, e mesmo que possa ter um caminho diferente, pelo menos você sabe o que aconteceu com ele para você prevenir aquela situação. Então, quanto mais pessoas, seja investidores, né? Então, fundadores que estão investindo na sua empresa, ou amigos mesmo, né? Pessoas próximas que você troca ali no dia a dia, melhor. Porque você vai economizar muita experiência, né? Muito aprendizado. Exato. Isso é uma constante aqui até, Bernardo, de todos os convidados Pode Sonhar, que pode parecer até um clichê do empreendedorismo, mas traz um valor absurdo, né, cara? Isso de aprender com erro dos outros e tal, e trazer experiência junto. Eu acho que grande parte do que vocês também fizeram na Traces tinha uma demanda muito grande para investir em vocês, e com certeza vocês levaram isso em consideração. Quem tem as experiências aqui que a gente vai precisar para crescer de maneira mais acelerada e tal. Muito legal. Boa. Bernardo, cara, o papo tá ótimo, passa voando, nós estamos caminhando já pro finalzinho do episódio, e a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados aqui do Pode Sonhar, Bernardo, onde você sonha em chegar, pode ser como empreendedor e também com a Trace, no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, 5 ou 10 anos. Boa. Daqui a 5 anos, eu quero que a experiência da Trace, para qualquer empresa que tenha uma presença em vários países, que queira expandir para o Brasil, queira expandir para fora, consiga transferir entre as empresas deles instantaneamente, de forma com que você tenha um Pix internacional, e que eles consigam operar em cada jurisdição da mesma forma que eles estão operando na jurisdição principal. Então, o que acontece muitas vezes você uma Amazon, você está chegando no Brasil. A Amazon é fora de curva, né? Porque os caras são ali uma das 10 maiores empresas de tecnologia, enfim. Mas se você pega um Kauai, tá chegando no Brasil, cara, muitas vezes o cara não consegue nem cartão de crédito. Porque ele tem 1 bilhão de faturamento lá fora. Mas no Brasil ele é uma empresa recém-formada. Tem nenhum histórico. Então imagina se ele pudesse ter uma conta comigo lá fora, uma conta aqui, e eu não tô considerando para dar crédito para ele o que ele tá fazendo no Brasil. Estou considerando o que ele faz no mundo, né? Legal. Então, eu quero que as empresas possam expandir pelo mundo, independente de jurisdição. Porque eu acho que hoje você criar um CNPJ, você criar um IAN lá fora, você criar uma empresa no Japão e assim vai, é uma questão burocrática, né? Total. A lógica de serviços financeiros que englobam isso tem que ser muito mais avançada de forma com que o cara consiga operar tão bem quanto ele opera nos Estados Unidos, quanto opera no Brasil. Perfeito. Próximo do que o Citibank tentou fazer ali, né? Mas que acaba não acontecendo, porque se você tem uma conta aqui no Citibank, você vai abrir uma nos Estados Unidos, você começa do zero, né? Então, é realmente criar um ecossistema onde você consiga operar em qualquer país, com a mesma experiência que você tem na sua matriz, que você consiga transferir instantaneamente entre países e, eventualmente, você ter uma experiência de câmbio que seja tão simples quanto você mandar um Pix, um TED aqui no Brasil, ainda sendo compliant com todas as regras do Bacen, que isso é muito importante, mas fazendo com uma tecnologia, com APIs, com um compliance envolvido, que faça com que a experiência seja muito fluida, né?
Animal, sensacional, é muito legal ver, Bernardo, cara, na Trace vocês têm muito essa mentalidade global que, cara, não é tão comum ver nas startups brasileiras, assim, e, cara, eu visitei Israel ano passado e eles estão num país assim com recursos super limitados, assim, então eles são obrigados, os empreendedores lá que a gente conversou, falam que são obrigados a pensar em global desde o dia zero, porque não tem a demanda nacional. Eu acho que até o fundador da Pipefy aqui no Brasil já falou em um podcast que eu ouvi, o Alessio, ele fala que, cara, um dos investidores lá, um dos fundos internacionais fala para ele que, cara, vocês no Brasil são muito preguiçosos. Vocês só pensam, vocês acham que tem, todo esse país e podem ficar só aí. Então é muito legal ver a Trace pensando global, isso é sensacional, pensar global, uma solução que gera valor não só para as startups brasileiras, mas para o mundo inteiro. Exato, acho que esse limite geográfico não existe, ele tá só ali na mente, eu diria. Legal. Bernardo, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer enorme. Eu aprendi demais, de verdade. Tenho certeza que a turma também. Obrigado. Boa. Prazerzão estar aqui. Valeu demais. Turma, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, de dar um like nesse vídeo e, do mais importante, de comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. No nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.